A porta da arca finalmente se abriu. E com ela, veio a luz. Mas não era uma luz comum. Era a luz de um mundo renascido, purificado pelas águas do juízo divino. O som da chuva torrencial, que havia martelado sobre o teto de madeira por mais de um ano, havia se extinguido. O que restou foi um silêncio quase ensurdecedor. Um silêncio que se misturava ao som suave das águas do dilúvio, que agora recuavam lentamente, revelando a terra que havia sido lavada e purificada. O ar, que antes era pesado com a umidade e o cheiro de animais confinados, se encheu com o perfume de terra molhada, de vida nova e de uma promessa silenciosa. Para Noé e sua família, descer da arca não foi apenas um passo para fora. Foi um passo para um futuro incerto, cheio de responsabilidades que eles mal conseguiam compreender. Imagine por um momento a magnitude do que eles estavam enfrentando. Durante mais de um ano, eles haviam vivido em um mundo flutuante, cercados por águas que cobriam até as montanhas mais altas. Eles haviam testemunhado a destruição completa de tudo que conheciam. Cada pessoa que já haviam amado, cada lugar que já haviam visitado, cada memória de sua vida anterior havia sido apagada da face da terra. Eles sentiram a terra firme sob seus pés, uma sensação que parecia quase sagrada depois de tanto tempo à deriva. Imagine você mesmo, após mais de um ano flutuando sobre as águas da destruição, finalmente pisar em solo sólido. Cada passo era uma descoberta, cada respiração, um milagre renovado. O coração de Noé transbordava de gratidão, mas também de uma responsabilidade esmagadora. Ele olhou ao redor e viu o que muitos de nós não conseguimos enxergar em nossos dias: que cada respiração, cada passo, cada momento de vida é um presente imerecido. Vivemos em uma época onde reclamamos do trânsito, da lentidão da internet, da qualidade do café. Noé havia presenciado o fim do mundo, e sua primeira emoção era a gratidão. Ele sabia que eles estavam ali não por mérito, não por serem pessoas perfeitas ou superiores aos outros. Eles estavam ali por uma graça imensurável. E quando você realmente entende isso, que sua existência é um presente, não um direito, sua primeira reação não é buscar conforto ou segurança. Sua prioridade se torna clara. É fazer o que, em seu coração, você sabe que é o mais importante. E o que Noé considerou mais importante não foi construir uma casa, não foi plantar comida, não foi garantir a segurança de sua família. Sua primeira prioridade foi adorar ao Deus que os havia salvado. E foi assim que Noé e seus filhos começaram a construir um altar. Mas preste atenção aqui, porque isso nos diz muito sobre o caráter deste homem. Não era uma estrutura pequena, uma oferta simbólica que fazemos rapidamente para cumprir protocolo com Deus. Era uma montanha de pedras, um monumento de adoração erguido em meio ao vazio de um mundo recém-criado. Cada pedra carregada era um ato de fé, cada movimento, uma declaração. Imaginem a cena. Um velho de mais de 600 anos, junto com seus filhos adultos, carregando pedra por pedra, construindo algo grandioso para Deus, antes mesmo de construir um teto para suas próprias cabeças. Ele selecionou cuidadosamente os animais limpos que havia levado na arca. E aqui está uma das ironias mais profundas de toda essa história. Pense nisso. Ele havia passado um ano inteiro protegendo essas criaturas, alimentando-as, limpando seus abrigos, cuidando delas com dedicação. E agora, oferecia algumas delas de volta ao Criador. Alguns poderiam questionar: por que Deus pediria de volta aquilo que Ele mesmo mandou salvar? Mas essa pergunta revela uma compreensão superficial do que estava acontecendo. Não se tratava de Deus precisar dos animais. Tratava-se de Noé demonstrar que entendia de onde vinha tudo o que ele possuía. Um por um, em um ato de reverência profunda, ele os ofereceu em holocausto. Essa não era uma simples oração de agradecimento que fazemos antes das refeições, murmurada rapidamente para cumprir a tradição. Era um ato de entrega total. Um sacrifício que simbolizava algo que nossa geração muitas vezes esquece: a dependência total de Deus. Vivemos em uma época de autoajuda, de você pode tudo, de seja o protagonista da sua própria história. Noé estava fazendo exatamente o oposto.
Ele estava declarando publicamente: tudo o que sou e tudo o que tenho vem de ti. A fumaça subia aos céus, não apenas como um cheiro, mas como a fragrância de uma fé inabalável. Uma fé que havia resistido ao julgamento, à solidão, ao desespero e à incerteza. Uma fé que havia permanecido firme quando literalmente todo o mundo ao seu redor desabou. E então algo extraordinário aconteceu. A Bíblia nos diz, de uma forma quase poética, que Deus sentiu o aroma suave daquela oferta. Agora pare e pense nisso. O Deus do universo, o Criador de todas as coisas, sendo tocado pelo gesto de gratidão de um homem mortal. Mas aqui está algo profundo que precisamos entender. Mais do que um cheiro físico, era a fragrância de um coração rendido. Era o perfume de um homem justo que, mesmo diante da destruição de tudo o que conhecia, escolheu a adoração em vez da amargura. Quantos de nós, diante de muito menos, escolhemos a revolta? Quantos de nós, quando perdemos o emprego, quando o relacionamento termina, quando recebemos um diagnóstico difícil, quando os planos não saem como esperamos, imediatamente apontamos o dedo para Deus e perguntamos: por que comigo? Noé viu o mundo inteiro ser destruído, não apenas sua cidade, não apenas seu país, mas literalmente todo o planeta, e sua primeira reação foi adorar. Não questionar, não se rebelar, não amaldiçoar os céus. Adorar. E a resposta de Deus a esse ato de fé foi a mais impressionante que a humanidade já havia presenciado até aquele momento. Ele fez uma aliança solene, uma promessa incondicional, que mudaria para sempre a relação entre o Criador e sua criação. Mas antes de falarmos sobre essa aliança que ainda está em vigor hoje, que ainda afeta a sua vida neste exato momento, preciso que você entenda algo. Essa não foi uma negociação. Não foi um acordo bilateral onde Deus disse: eu faço isso se vocês fizerem aquilo. Foi uma promessa unilateral, incondicional, baseada inteiramente na bondade e fidelidade de Deus. E isso nos leva ao momento mais extraordinário de toda essa história. O momento em que Deus literalmente pendurou sua arma no céu como sinal de paz eterna. Mas essa é uma história que precisa ser contada com o cuidado que merece. Se você está gostando dessa jornada pela história de Noé e quer descobrir o significado extraordinário por trás do arco-íris, um simbolismo que vai muito além da beleza natural que conhecemos, não deixe de assistir a segunda parte deste vídeo. Clique no botão de inscrição para não perder nenhum conteúdo e deixe um comentário contando qual foi a parte que mais te impactou até agora. Nos vemos na continuação desta história incrível. Na primeira parte desta história, vimos como Noé, depois de sair da arca, construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. E vimos como esse ato de adoração tocou profundamente o coração do Criador. Agora, vamos descobrir a promessa extraordinária que mudaria para sempre a história da humanidade. A aliança que Deus fez não era apenas com Noé e sua família. Era com toda a criação, com cada criatura viva que existia e que ainda existiria. Com você que está assistindo este vídeo agora. Comigo. Com cada pessoa que nasceria nos próximos milênios. Era uma promessa cósmica, universal, eterna. A promessa era cristalina, sem ambiguidades ou cláusulas escondidas. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pense na magnitude disso. Deus estava garantindo a continuidade da vida no planeta. Ele estava prometendo que as leis naturais continuariam funcionando de forma previsível e confiável. Isso significa que quando você planta uma semente, pode confiar que ela crescerá. Quando você se prepara para o inverno, pode ter certeza de que ele chegará. Quando você faz planos baseados no ciclo natural das estações, pode confiar que Deus manterá sua palavra. É por isso que a agricultura funciona. É por isso que podemos fazer calendários. É por isso que a vida na Terra é possível. Mas há mais. E essa parte da promessa é ainda mais impressionante. Ele prometeu que jamais haveria outro dilúvio para destruir a Terra. Nunca mais a humanidade inteira
seria varrida da face da terra pelas águas. Nunca mais Deus usaria um dilúvio universal como método de julgamento. Agora, isso não significa que Deus nunca mais julgaria o pecado. Significa que ele havia escolhido um método diferente para lidar com o problema do mal no mundo. E esse método envolvia paciência, longanimidade e, finalmente, um sacrifício que ele mesmo faria. Para selar essa promessa, ele colocou um sinal visível no céu. Um símbolo que você já viu centenas, talvez milhares de vezes, mas cujo significado profundo provavelmente nunca foi explicado para você. O arco-íris. Mas o significado do arco-íris vai muito além de uma simples beleza natural que fotografamos para postar nas redes sociais. A palavra hebraica para o arco, keshet, é a mesma usada para arco e flecha, a arma principal de um guerreiro. Você consegue visualizar o simbolismo poderoso aqui? É como se Deus estivesse literalmente pendurando sua arma de guerra nos céus. Mas, e aqui está o detalhe crucial, apontando-a para si mesmo, não para a humanidade. É um juramento visual, uma promessa que ele se comprometeu a manter, mesmo que a humanidade continue falhando. E sabemos que falhamos, não é? Ao longo da história, logo depois do dilúvio até os dias de hoje, a humanidade continuou escolhendo o mal, a violência, a injustiça, a rebelião contra Deus. Se Deus fosse tratar conosco baseado apenas na justiça pura, merecíamos outro dilúvio há muito tempo. Mas toda vez que vemos um arco-íris, seja depois de uma tempestade de verão, seja nas gotículas de uma cachoeira, seja no borrifador do jardim, estamos vendo a lembrança visual de que Deus mantém sua palavra. Estamos vendo a prova de que a graça divina prevalece sobre a justiça quando se trata de julgamento universal. O arco-íris se tornou um lembrete eterno da fidelidade divina e da graça que prevaleceu sobre o julgamento. É literalmente a assinatura de Deus no céu, dizendo: eu cumpro o que prometo. Podem confiar em mim. Com o mundo seguro sob a promessa de Deus, a vida de Noé e sua família pôde finalmente começar de novo. E Deus lhes deu um novo mandato, uma bênção que ecoava os primeiros dias da criação, quando disse a Adão e Eva: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A responsabilidade era literalmente esmagadora. Eles eram os únicos portadores da semente humana. O futuro de toda a humanidade dependia exclusivamente deles. Toda pessoa que já viveu desde então, incluindo você, descendeu diretamente de Noé e sua família. E então, Noé assumiu um novo papel que nos ensina muito sobre como devemos abordar os novos começos em nossas próprias vidas. Ele se tornou o primeiro agricultor do novo mundo. Note que ele não foi para a guerra, não se dedicou à construção de impérios ou grandes projetos de poder. Ele não tentou dominar ou conquistar. Seu trabalho foi paciente, sagrado e fundamental. Ele literalmente colocou as mãos na terra, sentindo a esperança de um novo começo em cada punhado de solo úmido. E ele plantou uma vinha. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas é profundamente significativo. Plantar uma vinha é um ato de fé pura. Uma videira demora anos para produzir frutos. Você planta hoje sabendo que só verá o resultado completo daqui a muito tempo. Era um investimento no futuro, um sinal de que a vida estava realmente recomeçando, um voto de confiança de que haveria tempo suficiente para a planta crescer e frutificar. E a colheita veio. Com ela, o fruto do trabalho paciente de Noé. Ele fez vinho, o primeiro vinho do novo mundo, e bebeu. Até aqui, temos uma história linda de recomeço, de fé, de trabalho honesto sendo recompensado. Mas então, em um momento de vulnerabilidade que nos lembra da nossa própria fragilidade, algo que nem mesmo o dilúvio conseguiu apagar se manifestou. A natureza humana decaída. Noé se embriagou. Em seu estado de inconsciência, adormeceu nu dentro de sua tenda. A paz do novo começo foi quebrada por uma fraqueza humana. E aqui aprendemos uma lição que muitas vezes preferimos ignorar. Nem mesmo os mais justos estão imunes às quedas. Isso não diminui a grandeza de Noé. Não anula sua fé ou sua obediência. Mas nos lembra de que a salvação não vem da perfeição humana.
ela vem da graça divina. Se Noé, que foi chamado de justo e que caminhou com Deus, ainda assim falhou, quanto mais nós precisamos da misericórdia divina. E foi neste momento de vulnerabilidade que descobriríamos uma verdade dolorosa. Nem mesmo o juízo mais severo de Deus pode mudar completamente o coração humano. O problema não estava no mundo lá fora, estava dentro de nós. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, estavam por perto quando descobriram a situação constrangedora do pai. Mas a atitude de cada um deles neste momento revelaria seu verdadeiro caráter e definiria não apenas suas próprias vidas, mas o destino de nações inteiras que descenderiam deles. Cam, o filho do meio, ao ver a nudez do pai, não apenas falhou em proteger sua dignidade, mas correu para contar aos irmãos, aparentemente com algum prazer na humilhação paterna. Era uma atitude que revelava desrespeito, falta de amor e uma tendência a se alegrar com a queda dos outros. Sem e Jafé, por outro lado, demonstraram amor e respeito filial. Eles pegaram uma capa, caminharam de costas para não verem a nudez do pai e o cobriram, protegendo sua dignidade mesmo em seu momento de fraqueza. Quando Noé acordou e soube o que havia acontecido, ele profetizou sobre o futuro de seus filhos. Cam foi amaldiçoado através de seu filho Canaã, enquanto Sem e Jafé foram abençoados. Essas bênçãos e maldições se cumpririam ao longo da história, afetando nações inteiras. E assim, aprendemos que mesmo no mundo purificado pós-dilúvio, o problema fundamental da humanidade permaneceu: o coração humano. A verdadeira mudança que precisamos não pode vir de circunstâncias externas, por mais drásticas que sejam. Ela precisa vir de dentro. O arco-íris no céu continua sendo o lembrete de que Deus não desistiu de nós, mesmo sabendo de nossa fraqueza. Ele sabia que falharíamos novamente, mas escolheu a paciência e a graça. E isso nos aponta para uma solução ainda maior que estava por vir. Uma solução que não dependeria da nossa capacidade de sermos perfeitos, mas da provisão divina para nossa imperfeição. Toda vez que você vir um arco-íris, lembre-se, é muito mais que um fenômeno natural bonito. É a assinatura de Deus no céu, lembrando-nos de que Ele mantém suas promessas, mesmo quando nós falhamos com as nossas. Se esta história tocou seu coração, se você quer continuar explorando essas verdades profundas das Escrituras, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado da fidelidade de Deus. E me conte nos comentários, qual foi a parte desta história que mais impactou você? Até a próxima jornada pelas páginas da História Sagrada.